A nossa profissão enquanto psicólogos, enquanto terapeutas, não precisa e não deve ser a nível social somente. A gente quer muito transformar as pessoas, mas nós queremos também viver da atuação. E não é com essa frustração, às vezes, jogar a culpa para a psicologia ou jogar a culpa na terapia para meio que justificar o fato de não estar vivendo da profissão. Não é a área, não é a profissão. É justamente o que você está fazendo com a profissão que a gente vai poder destrinchar e abordar isso aqui hoje. Fibrocast, o primeiro podcast sobre fibromialgia sem dores e sem remédios, onde você, terapeuta, tira barreiras para desbloquear as dores do seu paciente com fibromialgia já na primeira sessão. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Fibrocast, o programa que te aproxima cada vez mais da especialização da fibromialgia sem dores e sem remédios. Eu sou Regiane Canella. E eu sou a Jordana Ribeiro. E no episódio de hoje, o caminho mais rápido para um fluxo constante de pacientes em busca de terapia. Jordana, eu estava nos últimos dias estudando um pouco sobre a fibromialgia e fazendo uma pesquisa de mercado também. E eu vejo que existem muitos terapeutas aqui no Brasil. Eu fiquei chocada com a quantidade de profissionais e de pessoas que atuam como terapeutas, como eu também fiquei muito chocada com a procura de pessoas que querem viver uma vida sem dores da fibromialgia. E isso me trouxe um impacto muito grande quando eu fui aprofundando nas minhas leituras que existem profissionais que buscam constantemente pacientes, mas não conseguem chegar até eles. Jordana, você percebe isso também quando você vai atender seus pacientes, ou até mesmo quando você está inserindo alguma informação ou algum dado dentro das aulas no método FDR? Esse cenário de fato acontece, Rê. E assim, até mesmo parece um pouco contraditório, né? Nossa, tem milhões de pacientes com fibromialgia, a gente vê mais de 5 milhões de pessoas diagnosticadas, fora aquelas que não têm o diagnóstico, e milhares de terapeutas formados, psicólogos formados, com queixa de que não está conseguindo viver da sua profissão, com queixa de que não está conseguindo captar pacientes. Fala, gente, peraí, mas tem público, tem demanda, por que esses terapeutas, por que esses psicólogos não estão conseguindo captar? E esse problema não é de hoje, né? Hoje eu venho mentorando aí cada vez mais terapeutas e é muito triste ver o quanto que tem terapeutas que não estão vivendo da sua atuação, o quanto que tem terapeutas que escolheram a terapia para serem canal de transformação para esses pacientes e precisa de trabalhar em CLT, precisa de arrumar um outro trabalho para ficar ali, né, pagar as contas e tudo mais. E aí isso prejudica, né, uma coisa que eles precisam fazer para eles viverem, sobreviverem, mas acaba que prejudica a atuação deles, porque eles não conseguem estar ali imersos, né, no consultório, na sala de atendimento deles, porque eles não conseguem um volume ideal de paciente, eles não conseguem desvincular dessas outras atividades, né? E é de fato um grande problema, é triste ver a quantidade de pessoas, e inclusive a quantidade de pessoas com fibromialgia buscando tratamentos e a quantidade de terapeutas formados não tendo clientes para atender. Não, e isso vem cada vez mais sendo nítido para nós que estamos incluídas nesse mercado, a gente que está incluído em estar em outros grupos, ver profissionais que constantemente passam por isso, né? Busca nichar o seu atendimento, e aí quando vai nichar, fala assim, mas eu não sei aonde que eu vou procurar esse paciente, eu não sei onde que eu vou buscar, por onde que eu vou falar onde eu estou, o que eu estou fazendo. Sim. Eu vejo assim, uma coisa muito grande. Existem problemas que os terapeutas enfrentam para captar esses novos clientes, seja no seu mercado local, seja nas redes sociais ou no mercado digital? O primeiro passo que eu vejo assim é essa questão deles dividirem a atenção por
precisarem de dinheiro, né, para poder viver, e isso é total compreensível, e eu percebo que eles acabam ficando frustrados com a profissão. Eles, psicologia não dá dinheiro, terapia não dá dinheiro, isso aqui é só um social que eu faço para ajudar as pessoas. E não! A nossa profissão enquanto psicólogos, enquanto terapeutas, não precisa e não deve ser a nível social somente. Achar que nós formamos por querer só ajudar as pessoas. A gente quer muito transformar as pessoas, mas nós queremos também viver da atuação. E não é com essa frustração, às vezes, jogar a culpa para a psicologia, ou jogar a culpa na terapia para meio que justificar o fato de não estar vivendo da profissão. Não é a área, não é a profissão. É justamente o que você está fazendo com a profissão que a gente vai poder destrinchar e abordar isso aqui hoje. Mas esse é o grande problema que eles enfrentam e que eles passam, é sentir frustrados pela profissão. E aí eles não ganham a quantidade de dinheiro que deseja, ganha ali, às vezes paga para trabalhar, ou às vezes paga para pagar as contas do consultório, né? Não consegue nem bancar ali nas despesas diárias, nas despesas pessoais ou de casa. E aí é interessante que eu já escutei assim, inclusive de psicólogos já anos formados, hein? Eu já escutei assim, não, você pelo menos no começo você precisa pagar para trabalhar. Como assim, gente, pagar para trabalhar? Não é assim que funciona. E assim, você precisa se especializar, você precisa aprofundar dentro de um nicho específico, entregar resultados nesse nicho, se especializando cada vez mais, aumentando seu repertório, mas não é pagar para trabalhar. E eu entrava nisso, sabe? Eu comecei até a entrar desse pensamento, assim, não no pensamento, mas na vivência, só que eu sempre fui inconformada com essa questão. E eu vejo que terapeutas, eles acabam passando por isso, né? Não ganhando o quanto que deseja, abrindo mão de ser terapeuta. Quantos e quantos terapeutas têm uma formação, às vezes é reikianos, às vezes, inclusive, é formado em psicologia, ou trabalha com barra de axis, tem algum tipo de terapia ali, mas, não vou porque não dá dinheiro, porque ninguém quer, né? E aí a família às vezes começa a criticar, não, vai fazer uma coisa que dá dinheiro, para que você está investindo aí em uma profissão que não dá dinheiro? E aí eles passam a não ter uma rede de apoio, a família passa a não apoiar, ele começa a ficar frustrado, porque ele não está conseguindo investir na família, não conseguindo tirar ali, né, ter o dinheiro dele, viver da sua atuação e poder proporcionar momentos bons com a família, poder proporcionar momentos bons para si mesmo, como viagens, né, como férias, sem precisar se preocupar, e passa a trabalhar com o que não quer. Nossa, eu tenho relatos de muitos psicólogos que não estão hoje trabalhando com a psicologia, porque se frustraram por conta de tudo isso que eu estou trazendo, né? E é um grande problema viver dessa forma e viver essas situações, esses cenários, é um enorme problema para que essa pessoa ela possa realmente ter um novo olhar e conseguir, de fato, captar novos clientes. E é até engraçado que você me trouxe uma lembrança, né? Quando eu comecei como terapeuta, eu escutei de uma pessoa do meu cunho social, ela virou para mim e falou assim, você virou terapeuta, mas isso vai contra o seu caminho religioso, você está trabalhando com charlatanismo, e não tem nada a ver. A forma de atuar com um paciente se tem fibromialgia ou não, o campo que você vai trabalhar, ele é para você expandir, não tem nada a ver com religião, é para você expandir e trazer esse paciente para viver uma vida mais saudável, ter uma qualidade de vida. E é até engraçado você falando isso, que me vem muito a parte de quando você começou a atuar com a terapia, na psicologia, você passou pelaquele muro de lamentações das pessoas falando sobre você, ou você escutou isso de outros profissionais?
Interessante você falar sobre esse caso, né, da pessoa falar charlatanismo e tudo mais, que acaba que, infelizmente, os profissionais, eles pagam pelo processo e falta de capacitação de outros, né? Por isso que é tão importante entregar resultado. O terapeuta que entrega resultado é aquele terapeuta que ele se torna referência, que ele passa a viver da sua atuação. E como entregar resultado? É ser especialista, né? É aprofundar em uma área e poder, de fato, agregar valor a nível mesmo, a nível gigante na vida do paciente com fibromialgia, como é o caso que eu mostro muito, que eu trago muito aqui, né? E eu já escutei demais, assim, respondendo sua pergunta, eu já escutei muito de terapeutas, e aí uma dica que eu dou, inclusive, sabe? Porque eu nunca tive muita paciência para lamentação. Para mim, reclamar é clamar duas vezes, né? Então, lamentação é algo de baixíssima frequência. Nossa, você ficar perto de uma pessoa que reclama, fica lá, sabe, resmungando e não se movimentando para fazer acontecer, aquilo lá me dava repulsa. Então, ó, já aconteceu de eu escutar muito, e uma das formas que eu fiz foi, de fato, afastar de pessoas assim, porque eu sempre acreditei que qualquer coisa que eu fosse fazer mesmo, eu iria fazer acontecer. E dentro da área da fibromialgia, foi um caminho que eu construí que isso acelerou muito os meus resultados, que foi muito rápido, assim, por conta de eu especializar no tratamento da fibromialgia sem dores e sem remédios. Em que, às vezes, eu escuto de uma história ou de outra, de psicólogos que formaram comigo, que às vezes eu nem tenho contato, mas aí acaba que chega no nosso ouvido, as pessoas ficam assim encabuladas e tudo mais, mas é essa mudança de chave, é sair desse muro de lamentações, é sair de reclamações, de achar, ai, não dá dinheiro, não vou viver da minha profissão, tá muito difícil arrumar pacientes, arrumar clientes, e poder ver uma oportunidade, o que eu posso fazer de diferente? E então, assim, nesse quesito, eu nem entro muito nessa parte, né, de ficar me lamentando, porque eu sempre acreditei que eu precisava me movimentar e não me lamentar. A questão que eu passava maior era mais insegurança em relação ao financeiro, de como eu ia fazer, como que eu ia cobrar, do que propriamente ficar se lamentando. Mas a gente sabe que existe, né? E a dica que eu já dou aqui é: se você frequenta espaços ou está no meio de redes de pessoas profissionais que estão lamentando pela profissão, que não tem dinheiro, que não tem paciente. Gente, as pessoas cada vez mais, ainda mais depois da pandemia, aumentou 40%. As pessoas procuraram 40% a mais de terapias. E aumentou gigante o diagnóstico de fibromialgia, tem aumentado cada vez mais. Como não tem paciente? Como que o mercado da terapia não dá dinheiro, gente? Então, assim, é um mundo em que você precisa saber com quem que você está andando. Porque quando a gente está no meio de pessoas que querem o mesmo que você, que querem ter resultados, que querem agregar na vida de pessoas e ser bem remunerados por isso, você muda o seu padrão. E você começa cada vez mais, de uma forma muito mais rápida, ter os seus resultados. Já dei uma dica aqui antes da gente aprofundar, mas é uma coisa assim que me dá até agonia, sabe? Falar dessas coisas de lamentação, de ficar reclamando. É uma virada de chave, né, Jordana? O profissional, quando ele busca um mercado, um caminho, ele se especializa naquilo que realmente ele quer levar de mudança de vida de um paciente ou de um cliente, ele muda essa chave, né? E fazer dinheiro hoje em dia é uma coisa gratificante, porque hoje a gente tem a liberdade de trabalhar de onde a gente quiser, atender como a gente, o formato se vai ser presencial ou online, e hoje cada vez mais tem profissionais fazendo essas escolhas que, assim, para mim, hoje é gratificante falar que eu sou terapeuta, porque eu virei essa chave há algum tempo atrás, que eu também vivia vamos dizer, num muro de lamentações, achando que um terapeuta não fazia dinheiro. E aí eu queria saber de você, quais são essas grandes oportunidades que um terapeuta pode adquirir?
Quais são essas grandes oportunidades que o mercado traz para a gente, seja no mundo digital ou nesse mercado local? Às vezes o terapeuta não quer ir para o digital, mas faz esse atendimento na cidade dele, ali no bairro dele. O que você pode trazer como essa grande oportunidade para a gente? Essa questão de captação é muito interessante, porque nessa parte de você se especializar, você amplia o seu leque, você não diminui, você amplia. E trabalhando especificamente, por exemplo, com a fibromialgia, você tem a oportunidade não só de atender local na sua cidade, como atender pacientes do mundo inteiro, né? Através da minha especialização no tratamento da fibromialgia sem dores e sem remédios, eu tive a oportunidade de trabalhar e caminhar com mulheres do Brasil inteiro, em cada estado, mulheres de outros países, Portugal, mulheres angolanas. Nunca imaginei que eu ia atender uma angolana, né? Então, assim, o tratamento da fibromialgia sem dores e sem remédios proporciona para o terapeuta, porque ele não precisa ficar focado, mas a minha cidade é pequena, é um miolinho de cidade, não tem tudo isso de pessoas para me atender. Primeiro, quando você se torna referência no tratamento da fibromialgia, pensou em fibromialgia, lembrou de você, vai até você fica referência na sua cidade, isso faz com que você cada vez mais tenha pacientes e você cobre o seu valor. E segundo, você não precisa ficar preocupado só na sua cidade, você expande. E é isso que acontece com os terapeutas FDR. Então, é justamente perceber que a especialização no tratamento da fibromialgia te amplia os horizontes, te amplia a oportunidade, porque justamente o terapeuta especialista no tratamento da fibromialgia sem dores e sem remédios, ele nadar de braçada em um universo onde tem poucos profissionais especialistas no tratamento da fibromialgia, poucos profissionais que sabem entregar resultados, que sabem de fato desbloquear as dores do paciente com fibromialgia já na primeira sessão. Então, o profissional que se especializa no tratamento da fibromialgia sem dores e sem remédios, é o profissional que está à frente. Então, o que eu percebo hoje, a grande forma, né, o grande diferencial e a forma em que o terapeuta ele consegue, de uma forma mais rápida e mais fácil, se destacar e captar novos clientes de uma forma muito mais tranquila, é entregando resultados no tratamento da fibromialgia, onde esses pacientes eles passam a viver sem dores da fibromialgia e sem remédios, através da intervenção desse terapeuta que é especialista no tratamento da fibromialgia. Então, quando esse especialista ele vai entregar cada vez mais resultados, a cidade que é pequenininha, que ele achava que era pequenininha, sempre chama ele, sempre procura ele, porque ele se torna referência. Ele passa a expandir o nome dele, porque as pessoas elas começam a falar dela. E aí ela começa a expandir o nome não só no Brasil, como no mundo também. E aí chega aquele momento assim que o coração acelera, que o coração vai aqui na garganta e fala assim: eu sou um profissional, eu tenho mercado, eu tenho valor, eu tenho tudo isso, mas aonde a minha marca vai? Aonde essa oportunidade pode chegar além? Você hoje como mentora, como mestre de muitos outros profissionais, de terapeutas diamante, quais são as oportunidades que você oferece para esses terapeutas para deixar a marca deles nesse mundo tão, vamos dizer, tão grande aí, tão expansivo, que cada vez mais tem pessoas com fibromialgia em busca de um profissional? A grande marca que o terapeuta ele tem a se destacar e fazer essa marca dele é dentro do universo da fibromialgia. Nós temos hoje um universo de mais de 5 milhões de pessoas, com poucos profissionais atuando na especialização enquanto especialista no tratamento da fibromialgia sem dores e sem remédios. E é uma oportunidade imensa dele saber o que fazer e como fazer. Ele poder atuar para ele, de fato, ser essa referência. E eu falo assim, que todo mundo precisa de um mentor. Comigo não foi diferente, né? Toda essa vivência que eu tive de capinar o lote, né? De nichar, de construir todo um tratamento específico para pessoas com fibromialgia, onde eu me destaquei,
onde hoje eu ensino o que eu fiz nos meus passos, né, com os meus alunos, para os meus alunos, faz total diferença, assim, um mentor, onde o mentor ele pode auxiliar no que, olha, faz desse jeito, não faz desse jeito, né? Caminha dessa forma, não caminha, faz total diferença. Eu tive isso, quando a gente fala daquela parte de lamentações, né, e eu comecei a falar assim, não, tem que buscar alguma coisa diferente. E aí, o que eu fiz? Eu busquei um mentor na área de marketing para me mostrar como que eu poderia me posicionar, como que eu poderia captar novos clientes. E o que eu aprendi foi justamente essa questão do nicho. E aí eu fui olhando dentro do consultório, né, onde eu mais tinha afinidades, era na área de doenças crônicas. Atendi uma paciente específica com fibromialgia e que teve muito resultado comigo. Em 3 meses, ela teve resultados que ela nunca teve. Em 15 anos de tratamentos com médicos, remédios, terapias, em 3 meses ela pôde já sair da cama, onde ela nem conseguia levantar para tomar banho, para voltar para o mercado de trabalho. E aí foi onde eu tive um olhar cuidadoso para entender o que eu tinha feito ali de diferente para ela. E foi aí que nasceu todo um tratamento que eu construí voltado para a fibromialgia, né? Eu falo que a fibromialgia me chamou. E aí eu aproveitei o quê? Eu me deparei com o universo de milhares de pessoas com fibromialgia, sofrendo igual a minha paciente estava sofrendo. Eu entregando valor ali para minha paciente. Falei assim, peraí, mais pessoas precisam se transformar, mais pessoas precisam saber disso. E dentro do Fibromulheres eu tive mais uma surpresa, porque elas estavam não só melhorando a qualidade de vida, quanto vivendo sem dores e sem remédios. Os médicos estavam tirando a medicação delas porque elas não estavam mais com sintoma. E foi aí que expandiu. E dentro desse contexto, foi muito importante eu ter um mentor para me guiar nessa parte de captar as fibromulheres, captar novos pacientes, novos clientes. Então, eu vejo assim, a importância que tem de ter um direcionamento daquele que já entende do assunto. E no caso da fibromialgia, foi um momento assim que eu precisei de fato capinar o lote, que eu sempre brinco, porque não tinha material pronto, eu precisei construir. E nada melhor agora que o terapeuta, onde ele tem uma mega oportunidade de atuar no nicho de fibromialgia, sendo mentorado, tendo o passo a passo, tendo um caminho certo, onde ele sabe como ele vai entregar resultados. E, além disso, ele passa a saber também como que ele vai, além de entregar resultados, como ele vai ter segurança para cobrar o seu valor. Consequentemente, vai vir mais e mais pacientes. Então, assim, a chave de tudo, né? A grande oportunidade para esse terapeuta é, de fato, ser especialista no tratamento da fibromialgia, onde ele proporciona para esses pacientes viverem sem dores e sem remédios. Por que sem remédios? Porque os médicos retiram as medicações a partir do momento que o paciente não tem sintoma mais no corpo. E é legal, Jordana, porque cada vez mais a gente vem recebendo os novos terapeutas aqui no nosso canal, né? Vem perguntas, vem elogios aqui pra gente, tem até, tanto no Instagram quanto no YouTube, a gente recebe esse número de novos terapeutas que estão chegando aqui. E aí eu queria que você me trouxesse, não só para mim, mas uma dica também para esses novos terapeutas. Como é que eles começam a se especializar em fibromialgia? Como é que eles podem construir essa marca deles vinculado a atender esse paciente com fibromialgia? Olha, o primeiro ponto é você focar em gerar resultado, tá? Foque em gerar resultado, que é onde inicia a sua grande jornada, para você construir reputação, para você passar a ser referência, para você começar a ser visto e ter cada vez mais pessoas ali querendo ser atendido por você. E eu sei que não é em qualquer lugar que você vai encontrar materiais, ferramentas, um passo a passo para você, de fato, entregar resultados específicos para pacientes com fibromialgia. Por isso que, de tempos em tempos, eu faço jornadas aqui nas minhas redes sociais, gratuitas, onde eu mostro para o terapeuta o caminho dele para ele seguir e se especializar no tratamento da fibromialgia sem dores e sem remédios. São jornadas que eu faço aqui dentro das minhas redes sociais, de tempos em tempos, gratuitos, para que esse terapeuta ele já vai aprendendo, já vai entendendo
como que é esse caminhar? O que ele precisa fazer? Qual que é esse caminho que ele precisa ter para entregar resultados? E tem também a formação FDR, que é a formação onde eu especializo com todos os passos detalhados e com a minha orientação de perto para os terapeutas saírem preparados e prontos para atender pacientes com fibromialgia e proporcionar vida sem dores e sem remédios para esses pacientes, sendo aí referência e passando a ser muito bem remunerados na sua atuação. Para vocês terem ideias, eu tenho terapeutas diamantes, que são os terapeutas que estão na formação FDR, que já nas primeiras aulas que eles já assistiram, eles já começaram a ter resultados com os pacientes com fibromialgia. Na primeira sessão, com o paciente com fibromialgia que ele já atendeu, já desbloqueou a dor do paciente de nível 7 para nível 3. Na terceira sessão, o paciente que não conseguia dirigir em 15 anos, em mais de 15 anos, a paciente passou a dirigir em 3 sessões que o terapeuta FDR pôde aplicar e intervir especializado no tratamento da fibromialgia. Então, de fato, é uma importância, né, do terapeuta mergulhar e se especializar no tratamento da fibromialgia sem dores e sem remédios. Então, eu vou te dar alguns passos aqui, você que está começando aí a captar novos clientes, você que está começando ali a realmente investir na sua profissão, olhar que é isso que eu quero viver da minha atuação. Eu vou te dar alguns passos que você pode fazer para chegar aí, para você viver da sua atuação, ser muito bem remunerado por isso e poder ir até mesmo escolher a quantidade de pacientes que você vai atender. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é se especializar no tratamento da fibromialgia sem dores e sem remédios. Você se especializando, você consegue já entregar resultados de alto valor para os seus pacientes. Nessa especialização, finalizando aqui, olha só, e olha que você não precisa terminar toda a especialização para conseguir desbloquear. Como eu falei, tem terapeutas que nas primeiras aulas já conseguem desbloquear a dor do paciente na primeira sessão. Então, nessa especialização, você se especializando no tratamento da fibromialgia, você se propõe a atender um paciente gratuito. Esse foco seu agora precisa entregar resultado. Entrega resultado para esse paciente. Você entregando resultado para esse paciente, porque você vai saber toda a forma de atuar com esse paciente, todas as intervenções, todos os passos, você vai entregar resultado de uma forma bem mais rápida para ele. E vai disseminando, construa suas redes sociais, fale sobre fibromialgia nas suas redes sociais, já mostre resultados desse paciente que você atendeu gratuitamente na sua rede social. E por que isso é importante? Você mostrando o resultado desse paciente, você primeiro consolida a sua marca, você olha, eu entrego o resultado, eu entrego o valor. As pessoas vão saber que você é especialista no tratamento da fibromialgia, que você gera valor, você vai aumentar o número de clientes, de pessoas que estão interessadas no seu trabalho. O seu paciente que você atendeu ele gratuitamente, com certeza vai te indicar para outras pacientes com fibromialgia, até porque pacientes com fibromialgia sempre conhecem outras pessoas com fibromialgia. E se ele teve resultado, se você agregou valor na vida dele, ele vai te indicar. Então, você tem duas formas aí, ó, duas estratégias já que você consegue aumentar a sua carteira de clientes. E dessa forma, você vai construindo um fluxo. E claro, para você construir cada vez maior esse fluxo, você se consolidar cada vez mais, cobrar exatamente o valor da sua sessão que você deseja, seja 200, 250, 300 reais a sessão, você precisa se especializar. Você precisa estar lapidado para entregar cada vez mais resultados para o seu paciente com fibromialgia. Você precisa usar um método de tratamento, porque tem um passo a passo a seguir, tem uma construção a se fazer com esse paciente com fibromialgia, para que você entregue valor desde a primeira sessão até ele viver sem dores da fibromialgia e os médicos retirarem a medicação. Para isso, precisa de técnicas e estratégias específicas. Então, utilizar essas estratégias específicas é muito importante para você ampliar esse fluxo, ampliar toda a sua bagagem para essa carteira de clientes. E tudo isso que eu estou falando aqui, todos esses passos, eu vou mostrar para você no próximo evento gratuito que eu vou fazer aqui e que você pode ficar sabendo, inclusive, aqui, ó, abaixo tem um link, tem uma fila de espera, que você cadastra no seu melhor e-mail,
você vai ser notificado por esse evento. Então, se você deseja todo passo a passo, o caminho para você ser especialista no tratamento da fibromialgia, aumentar aí a sua referência, ter uma reputação e aumentar a sua carteira de clientes, ser muito bem remunerado e viver da sua atuação de forma segura, sem